A demência mais comum e mais conhecida é a doença de Alzheimer, em que necessariamente a memória é atingida. Como reconhecer os primeiros sinais da demência e diferenciar de outros estados? Olá, meu nome é Karine Vieira, eu sou médica paliativista e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre cuidados paliativos na demência, com foco na doença de Alzheimer. A demência é um prejuízo adquirido e permanente da capacidade intelectual que afeta pelo menos 3 dos 5 domínios da cognição. São eles: a memória, linguagem, a emoção, a capacidade visoespacial e a personalidade. Essas alterações interferem na vida social, no trabalho e nos relacionamentos interpessoais. A demência tem um início impreciso, geralmente as pessoas não conseguem pontuar quando começou. Algumas alterações vão surgindo até alguém se dar conta que aquele idoso não está no seu estado habitual. Ou acontecem alguns incidentes, no caso, ou o idoso se perde ou acontece algum desastre na cozinha. E as pessoas marcam esse evento como o início da demência, mas geralmente existiam alguns sinais anteriores mais sutis a esse. É diferente, por exemplo, de um idoso com infecção ou com algum distúrbio hormonal ou deficiências graves de vitamina, em que ele pode ficar assim mais desatento, com diferença na memória, com alterações do sono e do comportamento, mas sendo revestidos esse quadro, ele sai dessa condição. A família e os cuidadores precisam estar muito atentos a esse idoso. Geralmente, os idosos eles não percebem o esquecimento ou a falta de habilidades e quando eles se dão conta, eles tendem a ficar ou tristes ou tentar justificar aquela situação. E infelizmente é uma trajetória marcada por perdas. Inicialmente, esse idoso pode ter dificuldade a novas situações, por exemplo, viajar ou fazer mudança do local de moradia. Mexer com dinheiro também se torna difícil. Ele não consegue fazer pequenas compras que habitualmente fazia e conferir o troco, por exemplo. Ele começa a fazer combinações exóticas de roupa ou deixa de escolher suas roupas e vestir sozinho. Eles podem ficar mais desatentos para a questão da higiene, ou precisam de incentivo para o banho, ou chegam no banho e não sabem o que fazer, até que não conseguem mais tomar esse banho sozinho. A incontinência também faz parte dessa evolução. O idoso começa a perder fezes e urina. A interação com o meio vai ficando mais restrita, esse idoso já não reage aos mesmos estímulos, não sorri, é mais difícil de puxar uma conversa, a linguagem e o vocabulário vão ficando empobrecidos, vão se limitando a poucas palavras, até que numa fase mais grave o idoso realmente deixa de vocalizar. É perdido força, capacidade motora e de locomoção. Aos poucos ele vai precisando de auxílio para deambular ou ficando mais restrito, né? Ou mais deitado, mais sentado, até que ao longo da doença ele vai perdendo a capacidade de sustentar tanto o tronco quanto também o pescoço até ficar completamente acamado. É um processo que pode demorar anos e anos até o idoso ficar completamente dependente. Mas uma coisa é certa, a cada dia esse idoso vai demandar mais auxílio e atenção, precisando de outras pessoas para as atividades mais simples. E diante desse processo, é importante não antecipar as perdas, é deixar que o idoso tome o seu tempo para realizar as atividades que ele ainda consegue. Então, algumas situações que podem acontecer, né? Estou vendo que ele está com dificuldade de vestir ou está demorando muito para abotoar os botões, vou lá ajudar. Não, aguarda. Ou você vê que vez ou outra ele perde xixi na roupa, ou quando tem vontade de fazer xixi, tem que ser uma correria, porque senão acontece algum incidente. Então, vou logo colocar fraldas. Não, a gente pode tentar, por um tempo, né, fazer uma rotina programada de idas ao banheiro. O que eles precisam é de incentivo e estímulo enquanto estão aptos para realizar aquelas tarefas, mesmo que demore. Essas outras medidas vão ser necessárias ao longo do tempo, mas até lá não antecipe. O transtorno de humor e distúrbios do comportamento são frequentes na evolução da demência e costumam causar sobrecarga aos cuidadores quando não adequadamente tratados.
Os mais comuns são apatia, agressividade, agitação, delírios e depressão. Apresentam curso flutuante e períodos de franca exacerbação. O tratamento deve sempre começar por medidas não farmacológicas, estabelecer rotinas e uma programação de exercícios para diminuir a inquietação desse idoso. É importante ter elementos de orientação visíveis, como relógios, calendários, fotos de pessoas e acontecimentos importantes. A pessoa com demência deve ser integrada às atividades de onde estiver, evitando assim o isolamento e a privação de estímulos. No caso em que essas medidas não forem suficientes, o tratamento farmacológico pode ser necessário. No idoso, sempre iniciando na menor dose possível e ajustando gradativamente até o efeito desejado. Os anticolinesterásicos podem ser utilizados pois possuem benefícios nos transtornos de comportamento, bem como um ganho cognitivo modesto nos pacientes que estão na fase inicial a moderada. Os antidepressivos e antipsicóticos também podem ser necessários. Mesmo diante de uma doença tão grave, em que a pessoa vai se desconstruindo aos poucos, como é a doença de Alzheimer, os valores e a dignidade dessa pessoa devem ser preservados. Afinal, ele é o sujeito da sua biografia. Ele é um pai, mãe, avô, tio, irmão e toda a sua história, a sua biografia, as suas conquistas, fracassos, eles devem ser levados em conta. O cuidado paliativo é uma abordagem que promove qualidade de vida tanto para os pacientes quanto os familiares que enfrentam uma doença ameaçadora à vida, promovendo alívio e prevenção de sofrimento, esse sofrimento pode ser tanto físico, psicossocial e espiritual, e para isso contamos com a ajuda de uma equipe multidisciplinar. Bem-estar e longevidade pelos dias que seguem. Até a próxima!